Vou encurtar um pouco daquilo que eu vou falar, devido já muito do que ele falou. Eu estava programado para terminar por volta de 10h15, então vou terminar 10 horas, que é para a gente não ficar aqui muito tempo. Povo de Deus, Oséias capítulo 3, Oséias 3, um texto muito importante da palavra do Senhor, extremamente atual, relevante para nós que estamos aqui esta noite. O texto sagrado diz assim: o Senhor me disse, vai, outra vez, ama. Na minha versão diz, aquela mulher amada por outro e adúltera. Como o Senhor ama os israelitas, embora eles se desviem atrás de outros deuses e amem uvas passas, assim comprei para mim aquela mulher por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse, tu viverás comigo muito tempo e não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem, eu também viverei contigo. Pois os israelitas ficarão muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem colete sacerdotal, sem ídolos do lar. Depois os israelitas voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, eles se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oremos ao nosso Deus. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. As minhas mais profundas falhas estão diante de ti. E nessa noite, Senhor, nos permite refletir profundamente sobre esse texto, entender, ó Deus, aquilo que tu queres falar conosco, e que não seja meramente um encontro formal para um culto da juventude numa data especial, Pai. Pelo contrário, que seja um dia do encontro contigo, com a tua verdade revitalizadora, que traz ao nosso coração, ó Deus, esta presença transformadora do teu Espírito. É o que te peço, ó Pai, enquanto tento ensinar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, essa noite se reveste de uma data especial, porque na mesma data do culto do plataforma foi, está sendo, ou é amanhã, não sei. Eu nunca me liguei muito nessa questão dos dias dos namorados, E eu acordei pela manhã e vendo já no Facebook as pessoas colocando as suas postagens. Eu mesmo peguei uma foto bonita que eu tinha, com a minha digníssima esposa, e mandei para um rapaz que sabe mexer com o Instagram, que tem senha, Eu disse, coloca aí no teu Instagram para mim, e disse, foi eu que mandei, que era para ver se dava certo ali. E aí eu fiquei vendo aqui o pessoal, todo mundo colocando aquela postagem, o sorriso, demonstrando aquela felicidade. E eu vi, meus irmãos, o quanto o amor, ele passa a ser celebrado, o gostar, ele passa a ser celebrado através daquelas fotos. E eu percebo, meus irmãos, que nesses últimos dias, além do Facebook, do Instagram e das mídias sociais fazerem isso por nós, eles aumentam o peso da nossa imagem, fazendo com que a gente tenha que mostrar algo que está bom, como hoje. Quantos ontem à noite, ou então na semana passada, não brigaram com as suas esposas? E talvez alguém não falou assim, desse jeito não dá mais para poder viver. Mas hoje, porque é dia dos namorados, ele coloca a foto lá e diz, 17 anos de casado, 20 anos que eu amo essa mulher. Mas a semana passada você disse que ela não valia nada. Quantos hoje não estão namorando e nem sabiam que seria dia dos namorados, mas estavam talvez pensando em flertar com outra, porque o negócio já estava insosso, já não estava mais caliente como outros. Quantos, meus irmãos, não acordaram hoje e jogaram isso na internet, mas estão vivendo, na verdade, a mais profunda hipocrisia dos tempos, que é termos uma imagem de felicidade, mas por trás da tela do celular nós somos infelizes, não temos um amor para recordar. Lembra desse filme? Eu sei que você lembra. Não temos um amor para recordar. E os solteiros,
que agora estão vendo as imagens das pessoas felizes e talvez alguns estão pensando: poxa, que dia triste para mim, porque eu não tenho alguém desta natureza, alguém que eu possa abraçar, beijar e estar com ela por um tempo, conversar muitas coisas. Meus irmãos, aí, para mim, isso aqui, meus irmãos, eu falo como Onésimo Alves de Mesquita, tenho 36 anos de idade, sou responsável pelo que eu digo, amém? Não é ninguém que está mandando eu dizer isso, eu não preciso ficar com medo de ninguém, não. Mas, povo de Deus, nós esquecemos o único amor que vale a pena. Porque a pandemia mostrou para a gente algo tremendo. Escute agora. Imagine uma moça por volta dos seus 21 anos de idade. Ela encontrou um rapaz, o cidadão é maconheiro, faz parte de uma facção, é cheio de tatuagens, só anda com aquela calça rasgada, está entendendo? Só de pista deve ter uns 8 aqui na orelha, e ela então está com ele, se apaixonou por ele, e ela foi para o seu pai e disse: pai, conheci meu namorado, e hoje é dia dos namorados, eu quero casar com ele. E o pai olhou para o rapaz e disse: este daí não, este daqui não é que eu escolhi para ser meu genro, não. E o pai então diz: minha filha, você não casa com ele, porque este não vale nada, este é um vagabundo, isso é isso, ou aquilo outro. E a pergunta que eu lhe faço agora: ela vai ouvir o pai, ou vai seguir a paixão? Hein? Não é o seu caso, eu sei que você casou com um cidadão e uma cidadã. Você acha que ela faz o quê? Arrasada não, perdão, a palavra não é essa, é arrastada pela força da paixão. Esta menina vai enfrentar pai, mãe, a tradição, ela vai se despojar do seu lar, para viver com este cidadão, talvez lá dentro da facção, talvez ela se torne a chefe do negócio, mas ela vai arrastada pela paixão, ela se lança. E eu lhe pergunto agora: quantos de nós esquecemos, meus irmãos, que se isto acontece no nível humano, alguém se lança numa paixão como essa, mesmo o pai e a mãe dizendo que não, e ela se lança porque ela está veramente apaixonada. Quantos, meus irmãos, não demonstraram que o amor que eles têm por Jesus é menos do que essa paixão? Porque o amor de Cristo não é se apaixonar por um vagabundo, um maconheiro, um chefe de facção, outra coisa. É a paixão de Deus, o soberano, pela sua alma, por mim, por você. Aí veio a pandemia e o nosso amor começou a esfriar. Quantas pessoas não retornaram para os cultos? Quantos esqueceram que são evangélicos? Quantos não se afastaram de verdade da vida evangélica? Quantos estão gostando deste ambiente aonde você pode passar um tempinho sem se congregar? O que mostrou-se, o que ficou claro para nós, foi que o nosso amor por Jesus, meus irmãos, está numa séria dificuldade. Existem amores que rivalizam o amor de Deus dentro do nosso coração. E eu, meus irmãos, lhe digo a mais profunda verdade: não tenho medo, porque sei que isto é fruto da mais profunda profecia do texto sagrado, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Agora essa profecia vem como uma onda sobre nós, e a pergunta que eu lhe faço é essa: você será um desses? Você vai se apegar neste amor romântico que o mundo vive, nessa experiência vazia de sentimentalismo, mas nunca toca na profundidade do evangelho? Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração, gente? Diante de tudo que está acontecendo, eu estou crescendo em amor por Jesus, eu estou mais próximo dele, eu tenho conhecido mais a Cristo ou não? Ou o meu relacionamento é só com a igreja? Lembremos, a denominação não é Cristo, Jesus não é a igreja. Frequentar o culto da denominação, vir para um culto como esse, ou sentar aqui e ouvir esta pregação, pode ser que você nem toque em Cristo. Você pode estar sentado e não ter uma experiência com Cristo. Você pode caminhar com Jesus e não saber que é Ele, como aconteceu no caminho de Emaús. Gente, isso aqui é muito real.
A pandemia mostrou que os ídolos eram muitos no coração das denominações. Eu não uso o termo igreja brasileira, porque não existe isso. Existem as várias denominações evangélicas. E eu preciso falar para você hoje do amor que vale a pena viver. O texto sagrado, meus irmãos, nos convida a olhar para este amor. No capítulo 1, meus irmãos, Deus chama Oséias e diz: Oséias, vai. O texto vai dizer: quando o Senhor começou a falar, versículo 2 do capítulo 1, por intermédio de Oséias, ele disse: vai, toma uma mulher adúltera. A expressão no hebraico é filha de prostituições. Toma uma mulher adúltera e filhos da sua relação adúltera, porque a terra adulterou e apartando-se do Senhor. E o texto então diz que ele foi e tomou Gomé, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Quando, meus irmãos, Deus levanta este profeta, este povo aqui está vivendo uma experiência extraordinária de afastamento de Deus. Olha o que estava acontecendo historicamente. O povo de Israel aqui já havia sido dividido. Havia agora 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel com a capital Samaria e Judá com a capital Jerusalém. E o reino de Israel, a qual Oséias vai profetizar, eles estão agora vivendo uma experiência extraordinária, de muita prosperidade financeira. Os reis fizeram um acordo, pediram proteção à superpotência do momento, e eles agora estão com a vida financeira extraordinária. Os sacerdotes estão ganhando muito dinheiro, a vida passou a ficar melhor. Antes você convidava alguém aqui, um exemplo, para poder comer um pastel na sua casa ou uma macarronada de salsicha. Agora não, agora você diz: você quer comer aonde? Que eu pago para você. A vida mudou, a prosperidade financeira de Israel, ela triplicou, digamos assim. Este povo agora começou a vivenciar um aspecto, meus irmãos, que eles só viveram na época de Davi e Salomão: a riqueza. E o texto bíblico já mostrava que Salomão se afastou do próprio Deus, o Salomão, o homem que pediu sabedoria diante do Senhor. Nem a mais profunda sabedoria te livra de você escorregar e cair. Ele ama as mulheres, ele se casa com muitas mulheres e elas levam Salomão a se afastar de Deus. Israel agora está vivendo esta experiência. E meus irmãos, isso é muito importante. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Só para que nós lembremos um texto muito importante de Lucas, Evangelho de Lucas. Meus irmãos, agora que eu vi porque é bom pregar com esse microfonezinho. É que no instante a gente foi ler a Bíblia bem rapidinho, né? Oh, glória. Vamos lá, Lucas capítulo 8. Que diz assim, versículo 14: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida e não dão fruto que cheguem a amadurecer. A vida próspera, meus irmãos, ela é comparada na Bíblia à semente que caiu à beira, que caiu dentre os espinhos. Porque quando você ama a sua prosperidade material, quando você faz do seu dinheiro um ídolo, isso vai sufocar a sua fé. Porque a fé verdadeira, ela não pode ter rivais. Você tem que amar a Cristo acima de tudo o mais. E Israel agora está vivendo essa experiência. E o que é que acontece? Israel então esquece de Deus e vai viver a sua vida adorando a outros deuses, servindo a outros deuses. E eu lhe pergunto agora, no dia dos namorados, vou fazer essa pergunta: você, meu amado e querido irmão, companheiro de fé, que tem namorado ou esposa, você é muito ciumento? Seu ciúme não é nada diante do amor ciumento de Deus. Deus tem mais zelo por nós do que nós imaginamos. O povo de Israel se afasta do Senhor, seguindo a outros deuses. Meus irmãos, entenda, isto aqui é muito profundo. Aí Deus então agora vai tomar uma atitude extraordinária. Deus, olhando para a nação de Israel pecadora, se afastando dele, Deus vai castigá-los, Deus vai julgá-los.
Numa época dessa, nós temos que entender isso, meus irmãos. Deus precisou trazer toda esta onda de pandemia sobre nós, porque de certa forma Deus também julgou as nossas vidas. Deus trabalhou em nós. Deus fez muita gente que vinha de um jeito bem minuciosamente esquecendo de Deus. Deus parou tudo e disse: olhe para mim. E aqui acontece isso. Deus então vai agora e toma Oséias e diz: Oséias, casa com esta mulher. O coração dela inclinado à prostituição. Interessante, né? Deus pede para Oséias casar com uma mulher que tem o coração inclinado à prostituição. Você casaria com alguém assim? Diga. Não. Porque nós homens, nós sabemos. Olha, se tem homens ainda que só casarão se a mulher for virgem. Vão fazer o escrutínio. E Deus está dizendo para Oséias: Oséias, vai lá e casa com esta mulher que tem o coração dela inclinado à prostituição. E Oséias foi e casou com esta mulher. E o que foi que aconteceu? O que Deus já sabia que ia acontecer. Ela se afasta de Oséias e está com outro homem agora. Aí vem o capítulo 3. Depois já de ter um filho com ele, capítulo 3, então o Senhor diz assim para Oséias: Oséias, vai outra vez e ama. Irmãos, é profundo isso aqui. Deus não está dizendo assim: vai lá e se casa com ela, mesmo sem gostar. O que é que o Senhor está dizendo para Oséias? Vai lá e ama. Entra num relacionamento com ela, de amor. E a qualidade desta mulher, a mesma mulher que tinha deixado ele, né? O texto vai dizer: amada por outro e adúltera. E aí o Senhor então vai dizer: como o Senhor ama os israelitas, embora eles se desviem atrás dos outros deuses e amem as uvas passas. Deus está pedindo para Oséias: Oséias, você vai lá amar, você vai casar com aquela mulher de novo, a mulher que te deixou. Irmãos, quantos fariam isso? O homem é tão nojento e nós perdemos tanta a noção do sagrado. Certo homem, um grande pregador, contou essa ilustração uma vez, eu guardei na minha mente. Ele contou, meus irmãos, de um homem que era caminhoneiro, que sempre viajava, e antes de chegar em casa ele parava num bordel e ele ficava com algumas mulheres. Certa vez ele parou, ele entrou naquele bordel e um amigo dele estava lá e disse: ei, rapaz, o que é que tu faz aqui? A mesma coisa que tu. E aí, como é que vai ser? Ele disse: rapaz, tu quer ficar com alguém mesmo? Não vou dizer a palavra, porque eu não consigo dizer palavra muito vulgar, né? Mas assim, que faz aquelas historinhas. Aí ele disse: quero. Não, porra, ali tem uma boa. Você tem que ir para aquele bordel ali, que ali tem uma boa. Ele vai. Ele chega lá e diz: quem é a melhor? Aí disse: é a fulana de tal. Pois chama ela para mim. Quando ela veio, adivinha quem era? A esposa dele. A esposa. Aquilo que ele fazia mal para os outros, ele não queria que fizessem com ele. Ele traía a esposa e não sentia o senso, aquela noção clara de que meu casamento é santo. Eu não posso me deitar com outra mulher. Mas agora, quando ele vê que a mulher dele vive uma vida pior do que a dele, o que é que ele faz? Ele toma um choque. E qual é o nosso choque agora aqui desse texto? É que eu não estou te pedindo exatamente para você demonstrar amor por alguém, ou para o seu esposo, ou para a sua namorada, não. O choque para nós é que nós somos a mulher de Oséias. Nós somos a Gomer. Porque diante de tudo que Deus fez por nós, meus irmãos, nós somos esta mulher. Nós vivíamos vidas desgarradas, adulterávamos com os ídolos do mundo, vivíamos longe do Evangelho de Cristo, e Ele nos amou, como está escrito na sua palavra, que pela graça de Deus sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele amou a sua vida. Quando você ouviu o Evangelho de Cristo, quando você ouviu a palavra de Deus, quando você percebeu que Cristo estava, meus irmãos, naquela cruz. Irmãos, isso é tão profundo, que é o que tem sido esquecido. O próprio Oséias vai dizer em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento.
Por que que nós caímos diante de uma pandemia dessa? Porque esquecemos do amor de Deus, do relacionamento real que nós temos com Cristo, que é maior do que o relacionamento com a igreja, é maior do que o relacionamento com pastores, com a membresia, é um relacionamento com o Senhor de todo o universo. E esta graça que nos amparou, que nos tirou do reino das trevas e nos colocou no Filho do seu amor. E nós esquecemos que a graça é assim. Hoje nós vivemos, meus irmãos, agora outra experiência. A experiência de mesmo crentes, mesmo conhecendo o Evangelho, esfriarmos o Evangelho em nosso coração. Igual a Gomé. Casou com Oséias, deixou Oséias, e agora o Senhor diz, vai lá e ama. Irmãos, nós somos esta mulher que Deus diariamente está nos convocando para que nós entremos ou retornemos ao relacionamento com Cristo. Que não é, meus irmãos, baseado no nosso entendimento, no nosso jeito de ser ou fazer igreja, não. Eu estou, meus irmãos, cansado de ver, meus irmãos, live após live, pregação após pregação, as pessoas não conseguem mais, aqueles que eu vejo, não conseguem mais enfatizar a vida no Evangelho de um modo simples, de um modo onde o Espírito de Deus consiga agir em nossa vida na simplicidade. Tudo tem que ser um show, um evento, tudo tem que ser uma coisa maquiada. O cara toca na banda de forró no fulano de tal, eu chamo ele para poder cantar aqui, porque vai ser bom. Vamos chamar porque vai dar gente. Você está prostituindo as coisas de Deus. Você está prostituindo o Evangelho. Quando Israel, meus irmãos, fez a mesma coisa, e Deus disse, você é uma mulher adúltera. Mas a diferença do nosso coração é que Ele continua nos amando. Ele continua chamando você e a mim para viver o seu Evangelho. Porque a graça é graça. Aleluia. Isso é muito transformador, meus irmãos. Dia dos namorados. Quantos hoje não vão ter relacionamentos sexuais ilícitos? E amanhã vão estar levantando suas mãos, cantando para Deus. Adúlteros, imorais. Poderia ser eu, porque o coração é assim. Mas hoje Deus diz que mesmo você fazendo assim, Ele te chama para ser mulher dEle, um compromisso real com Ele e não com o mundo. Porque isto é real, meus irmãos. Isso é tão profundo isso aqui. Nós não estamos falando, meus irmãos, de comportamentos. Estamos falando da maneira como nós nos relacionamos com Jesus, com o seu amor e com a sua graça. Porque esta é a vida da graça, é estar ligado a Jesus, o comportamento transformado pelo nosso amor por Jesus. E nós somos esta mulher. E a pergunta então que fica no ar é o seguinte: como eu viverei a partir de agora sabendo esta verdade? Como isto aqui pode transformar a minha vida? Como é que isto agora, meus irmãos, dentro do meu ser e me chama para algo maior? Eu quero ilustrar isso aqui, meus irmãos, com aquela passagem muito famosa, em que Jesus se encontra com Pedro. Eles estavam pescando, comendo um peixe na beira da praia. Jesus aparece. Cristo então chama Pedro para um particular e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, meus irmãos, já tinha se arrependido, chorado amargamente. Agora ele está constrangido pelo amor de Deus. E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Ele disse: vem, apacenta os meus cordeirinhos. E aí Jesus faz a pergunta de novo e diz: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro não está sendo desonesto, ele está sendo sincero, absolutamente sincero. Só que é Jesus que está trabalhando em Pedro para poder tirar tudo ainda que resta ser tirado. E aí Cristo pergunta mais uma vez, relembrando a noite em que o galo cantou 3 vezes. Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? E o texto diz que ele constrangido já.
Ele não aguenta, ele se quebranta. E diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Sabes que eu te amo. Assim como a moça, do começo da minha ilustração, ela prova o amor dela e a loucura da sua paixão, seguindo aquele homem fictício. Hoje o Senhor te convida a renunciar mais um pouquinho do mundo, a renunciar a certos prazeres, a renunciar a certos status, a renunciar a certas imagens, para que você vivencie um pouco mais do amor de Deus, que não é vivenciado na live, não é vivenciado no Instagram, não é vivenciado, meus irmãos, num culto máximo, não. Isso são só momentos. É como quem vai ao centro e come uma batatinha e come um refrigerante e aí pega ali um espetinho, e isto é bagulho que vai matando a fome, mas não é o essencial. O essencial. E por que um culto é maravilhoso? Porque se você vive uma vida de devoção sincera, se você tem comprometimento com Cristo sinceramente, se o seu amor por Jesus é real, você lerá esta palavra diariamente. Ainda que você falhe alguns dias, mas quando você lê, você sente o quebrantamento. Você chega no culto não para se encher, mas para transbordar desta presença que já está em sua vida. Quando você entra aqui, tudo faz sentido, porque os teus olhos já estão abertos para o Rei da Glória. Aí tanto faz quem prega, quem toca e quem canta. Um dia desse, meus irmãos, lá na igreja que eu sou pastor, eu dei um carão no povo, porque, irmãos, eu fico com uma coisa tão ruim dentro de mim. Pedi para a irmã cantar os 3 hinos da harpa, a irmã cantou com muito amor e ninguém estava cantando, estava todo mundo de máscara. Aí eu olhei, eu parei, disse: parou. Eu parei o culto meia hora. Só tem essas coisas, né? Que a gente é do interior, eu sou um pouco matuto, não entendo muito. Eu parei o culto, para o culto aqui. Irmãos, pelo amor de Deus, a irmã foi paga por vocês, para poder cantar por vocês? Ela está se apresentando para nós? Isso aqui é um show? Não ficou assim, meu irmão? Por favor, isso aqui é um culto a Deus. Num culto a Deus, canta todo crente, amém? Está escrito em Salmo 150, todo ser que respire, coloque sua máscara. Não é não? Mas foi o que você fez hoje aqui. Você entrou aqui e não cantou como era para poder cantar. Você se escondeu por trás da máscara. Nós estamos assim, aproveitando situações para não fazer o que temos que fazer. Não podemos mais continuar desse jeito. Isto é pecado, gente. Nossa devoção a Deus, ela está acima de tudo. Nossa devoção a Cristo, um culto não pode ser a experiência do grupo de louvor que canta bem para ti. Não! O culto tem que existir mesmo sem o grupo. Tem que ser bom mesmo sem o povo cantando. Lá na nossa igreja de terça-feira não tem tocador. Aqui, quem já foi lá sabe, não tem tocador, canta só os hinos da harpa. E o nosso culto é menos culto porque não tem tanta coisa? É não. Vá lá para você ver. Eu lhe garanto. A pregação enfada, claro, é 1h30 de pregação, né? Eu não consigo pregar menos do que isso. Por isso que eu vou até 10 horas também, só de raiva hoje. Mas, meus irmãos, é porque o nosso culto não pode ser baseado no que os outros farão para nós. O culto, na Bíblia, ele é chamado de serviço, né? Então, quando eu venho para o culto, eu venho para me servir ao Senhor. Eu venho para me encontrar com o grande Deus da minha salvação. Hoje à noite, eu te convido a abraçar esse entendimento da graça, a não deixar que os amores rivais rivalizem a ponto de tirar o centro do evangelho do teu coração. Nós estamos precisando não de novas tecnologias, estamos precisando da velha devoção. Fiquei feliz quando o Derek disse, né, que vocês vão jejuar, Não, consagração, né? Coisa boa, mano. Se consagrar, vamos fazer uma vigília, né?
coisa maravilhosa, isso aí mesmo. É nós nos afastarmos dessa tecnologia frajuta, que não toca a realidade, e deixarmos que o nosso coração vivencie as experiências da graça de Deus. E quero fazer então 3 aplicações para nós, que já subiu ali a placa vermelha. Amém? Primeira, o entendimento da graça de Deus desse jeito aqui, ele tem que ser constrangedor. Então, eu não estou mais procurando um amor para eu poder fazer algo por Cristo, não. Ele já transbordou pela natureza de que eu sou. Eu era um adúltero, um morto em pecado, mas Ele me amou. E mesmo com os meus ídolos, Ele continua quebrando todos para que eu ame a Ele sozinho, somente Ele. Então eu venho para o culto com o sentimento da máxima, absoluta certeza de que a graça de Deus transborda aqui nesse lugar. Por quê? Porque já transbordou em minha vida. Eu não venho meramente para buscar a graça, eu venho para transbordar esta graça que já está em mim. Em segundo lugar, esse entendimento faz com que a gente olhe para Deus de uma forma diferente. O nosso relacionamento com Cristo não pode ser baseado, volto a dizer, nas coisas que nós fazemos no culto, mas pelo contrário, num relacionamento de intimidade. Ele não é seu patrão, ele não é um grande gerente, ele é o esposo da nossa alma. C.S. Lewis dizia que quando eu encontro um desejo que o mundo não é capaz de satisfazer, é sinal de que eu fui feito para outro lugar, né? Dia dos Namorados só revela uma coisa: o quanto nós somos carentes. Porque tem gente hoje que tem namorada, tem uma esposa bonita, mas não é feliz. Porque o foco nunca é o ser humano. Tudo é sinal da graça. Aponta para quem? Para Cristo. Quem sabe hoje não é dia de você simplesmente celebrar o Dia dos Namorados, mas é para você fazer com a sua namorada aquilo que você não faz muito tempo: celebrar a graça de Deus. Amém? Viver uma vida mais santa, mais quebrantada, mais cheia do Evangelho de Cristo. E em último lugar, isto aqui nos faz amar o próximo de uma forma que nós não amamos. Meus irmãos, existe muita justiça própria, muito moralismo. Se essa mulher aqui, ela chega diante dos fariseus, os fariseus apedrejam ela, não é isso? Mas ela não. Ela está diante de um Deus que a ama profundamente. Israel um dia será transformado por este amor. E um dia nós, os imperfeitos, seremos totalmente transformados por este amor. Porque o Espírito de Deus não deixa de trabalhar apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele convoca-nos a viver este evangelho mais íntimo, mais perto, andando no estreito com Jesus. Irmãos, eu vou terminar, porque eu vou começar a chorar, né, mas fica ruim. Não é dia de vocês chorarem, não. Mas dói meu coração quando eu vejo uma noite como essa, que era para ser uma noite de celebração profunda do amor de Deus. E eu sei que muitos podiam vir e não vieram porque tinha coisa melhor. Mas não existe nada melhor do que este amor revelado em nossas vidas. Quando você sacrifica o seu tempo e diz assim: Senhor, eu deixo tudo para estar contigo. Você está dizendo que: Deus, eu sei que isso aqui é bom, mas Tu és o melhor na minha vida. Vamos ficar em pé agora nesse momento? Queria finalizar, e o Lucas vai ainda cantar aqui um louvor, mas eu queria que você fosse honesto com o seu coração, com você mesmo, e diga para o Senhor: você já está cansado de ficar indo e voltando, amém? De quebrar um ídolozinho aqui, não, quebra a caixa logo toda, espatifa logo o altar. Façamos, meus irmãos, desse dia um dia máximo de devoção a Deus. Que esses dias em que o mundo ainda não se entende por causa dessa pandemia, nós já estamos resolvidos, amém? Nós, quer vivamos ou morramos, nós somos de quem? Do Senhor. Seu relacionamento com Cristo deve estar em primeiro lugar. Acima de tudo, Cristo. Acima de tudo, o Senhor.
porque Ele nos convoca a vivenciar esta graça, amém?